É batata. Falou em minimalismo, você automaticamente já vai lembrar de destralhe e desapego. Nesse vídeo aqui da série Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista, eu vou te contar como que funciona e qual que é a relação do destralhe e do desapego dentro do minimalismo. E aí, Minimal, se você acompanha aqui o canal já faz algum tempo, com certeza você já sabe do que eu vou falar, mas é sempre bom eu reforçar para quem é novo, para quem está chegando agora. Essa série Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista é uma série onde eu trago assuntos que são fundamentais do estilo de vida minimalista, são base para esse estilo de vida, mas que às vezes estão bagunçados, perdidos na internet, ou não foram abordados da melhor maneira possível. Então eu resolvi criar uma série para que todo mundo que quer evoluir no minimalismo, quer ter uma base sólida no minimalismo, possa recorrer a essa série, maratonar essa série e assistir todos os episódios para ter uma base legal dos fundamentos do minimalismo. Então eu vou deixar a série inteira aqui numa playlist aqui no card, ou então você pode assistir também ao final desse vídeo, vai ter lá um outro card para você clicar e assistir e maratonar toda essa série Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista, tá certo? Os conteúdos estão muito legais, são tão ricos quanto esse que você vai assistir aqui agora, e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, mas vamos ao que interessa. Por que destralhe, por que desapego está tão relacionado, é tão conectado com o minimalismo? E como que isso funciona na prática? Qual que é a diferença desses termos? O que acontece? Quando a gente fala em estilo de vida minimalista, a gente está falando em se viver com tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, né? Porém, a gente vem de uma cultura, a gente vem de um padrão social que leva a gente a um tipo de comportamento mais consumista, a um tipo de comportamento mais acumulador, onde a gente vai acumulando, né? Vai tendo excesso de coisas, tanto de objeto quanto de outras coisas que estão relacionadas a eventos, compromissos, atividades, a preocupações na sua mente. Você começa a abraçar os excessos que são meio que impostos por esse padrão de sociedade, por esse status quo. Você acaba abraçando como uma verdade, como algo que você precisa fazer, precisa se comportar daquela maneira. Então você se abraça nesses padrões que são completamente opostos ao minimalismo. Então, quando a gente vive nesse padrão de sociedade, nesse padrão comportamental, e a gente entende que a gente quer partir para o minimalismo, que a gente quer viver com o essencial, entender o que realmente é importante para a nossa vida, tanto em questão de objetos quanto de atividades, preocupações, enfim. Então, quando a gente escolhe ir para o minimalismo, a gente está escolhendo romper com esses padrões. A gente está escolhendo ir para um padrão de uma vida com o essencial e não uma vida de excessos. Logo, na prática, para a gente conquistar o que eu costumo chamar de vida magnífica com o essencial, que é tão seduzente, né? Falar uma vida magnífica, para a gente conquistar isso, para a gente caminhar para isso, a gente precisa, de forma consciente, eliminar esses excessos, eliminar o que é trivial da nossa vida. E é justamente nesse comportamento, nesse momento que você escolhe fazer essa ação de eliminar o que é trivial, o que é excesso, que entra o destralhe e o desapego. Dentro do minimalismo, a gente costuma apelidar as coisas que são excesso, que são triviais, que não são essenciais, de tralhas. E é uma forma até meio que é pejorativa, mas é uma forma de ativar o nosso emocional, de desprezar essas coisas que não são essenciais, né? No nosso subconsciente a gente começa a desprezar elas porque são tralhas, a gente carrega esse peso emocional nessa palavra, tralha, e isso ajuda a gente a praticar o nosso desapego. E o desapego eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre ele, então não vou começar a explicar o que é desapego agora, vou me ater à tralha e ao destralhe, na verdade. Então, como a gente precisa fazer esse processo de eliminar essas tralhas da nossa vida, a esse ato, a essa ação de tirar as tralhas da nossa vida, a gente dá o nome de destralhe. Então, o destralhe nada mais é do que o ato de tirar da sua vida tudo aquilo que não é essencial. Já o desapego, ele não é uma ação. O desapego é uma condição emocional que facilita para que o destralhe aconteça. Existem diversos fatores que fazem com que a gente tenha medo, receio, evite desapegar de alguns objetos, fazer o destralhe de alguns objetos ou de algumas coisas na nossa vida. Existem condições emocionais, condições que a gente vai criando vínculos com aquele objeto ou inventando desculpas para não conseguir deixar eles ir, mesmo que a gente saiba que a gente não usa aquele objeto, que ele não é essencial, que ele não muda a nossa vida, que ele não é importante. A gente tem dificuldade, a gente tem uma série de padrões que dificultam a gente de deixar aquele objeto ir.
É nesse contexto que o desapego entra em ação. Você vai confrontar todos os seus medos, analisar o que está fazendo você não querer desapegar daquele objeto, daquela atividade, daquele contexto, enfim. E você vai confrontar isso na sua mente para você chegar à conclusão que você realmente não precisa, aí sim conseguir se distanciar, se desapegar, né? Remover da sua vida o apego que você tinha com aquele objeto, você vai desapegar agora para poder viver com o essencial. E vale eu ressaltar o seguinte, tá? Uma coisa muito importante. Você não pode ter as duas coisas. Você precisa fazer uma escolha, exercer o seu livre-arbítrio e fazer uma escolha. Se você quer viver uma vida magnífica com o essencial, você precisa ter na sua vida o que é essencial e ter coragem de desapegar de tudo aquilo que é tralha na sua vida, que é excesso, enfim. Se você quer manter na sua vida alguma coisa porque você tem medo de desapegar, você vai se distanciar dessa vida magnífica com o essencial. O seu minimalismo, a sua vida minimalista não vai ser tão leve quanto ela poderia ser. Quer dizer que a sua vida não vai ser mais leve do que ela era antes de aplicar qualquer tipo de destralhe, com medo ou sem medo? Não, a sua vida vai ser mais leve sempre que você destralhar, né, a sua casa, a sua vida, enfim. No entanto, para ter uma vida de fato plena, minimalista, magnífica com o essencial, enfim, você precisa sim abrir mão de tudo que é trivial, tudo que é excesso. Tá certo? Então fica aqui a mensagem, você não pode ter as duas coisas, você precisa escolher. Ou uma vida magnífica com o essencial, ou manter aquelas coisas que você tem medo de desapegar. Mas eu entendo você, eu sei que é muito difícil construir essa percepção de que uma coisa pode ir embora e tá tudo bem. Isso é tão importante que dentro do meu método de destralhe definitivo eu fiz uma cartilha anti-medo do desapego, onde eu pego todos os medos, os principais, todos que eu consegui rastrear, todos os medos que podem fazer com que a gente não queira desapegar, e eu desconstruo esses medos. Em paralelo a eles, eu coloco novas visões sobre esses medos, quebrando esse padrão de pensamento que deixa, né, a gente preso, apegado ao objeto, trazendo uma nova perspectiva para poder romper com esse apego e você conseguir desapegar, né? Então é um assunto tão importante que eu fiz questão de deixar mais tácito, não ficar naquela coisa subjetiva, e dentro do método de destralhe definitivo eu faço isso lá no Desafio Casa Minimalista. Claro, essa cartilha é para facilitar o processo das pessoas, mas você pode entrar na sua mente e ir rastreando os seus próprios medos, chegando às suas conclusões também. E vale ressaltar, não se trata só de desapego das coisas, dos objetos materiais, mas também de atividades, de hobbies, de compromissos que você se compromete a ajudar o outro, fazer para o outro, porque você acha que você tem que ser bom para os outros, né? Fazer o tempo inteiro e deixa de fazer coisas que são essenciais para você. Então você precisa começar a se desapegar dessas coisas, preocupações com coisas que você não consegue mudar, né? Você fica ali matutando na sua cabeça fatos externos a você que você não consegue nem interferir, nem mesmo inspirar outra pessoa a fazer alguma coisa, e você fica preocupada porque você quer mudar, você quer controlar coisas que você não pode controlar. Então você aprende a deixar as coisas irem, as coisas acontecerem no fluxo delas quando você não pode interferir, e tá tudo bem. Então você precisa entender esse processo de desapego que se aplica não só a objetos, mas em todas as áreas da sua vida. Inclusive, o próximo vídeo aqui do canal eu vou falar justamente sobre o processo de organização, relação do minimalismo com organização. E nesse processo eu dou algumas dicas para você entender como organizar também até mesmo a sua mente, a sua agenda, para você focar nas coisas essenciais. Então é um conteúdo bem complementar a esse vídeo aqui. Então eu já dou a dica aí para você que não é inscrito no canal, já se inscreva e ative as notificações para você saber assim que esse vídeo sair. E claro, quando eu lançar outros conteúdos também você poder acompanhar, tá certo? Mas dito isso, agora eu quero a participação de vocês aqui nesse vídeo. Eu quero que vocês me contem do que vocês têm medo, o que vocês tinham medo de desapegar no passado, que medo era esse, o que te impedia de desapegar de alguma coisa, e como que você venceu, se você já conseguiu vencer, como é que você fez para vencer esse medo, e qual que foi a sensação depois de ter essa conquista. No meu caso, lá atrás, hoje eu já tenho mais clareza sobre o que é essencial, sobre o que não é, já tenho mais facilidade quando eu vejo que alguma coisa deixou de ser essencial para mim, eu vou desapegar, eu já tenho mais facilidade de fazer esse processo naturalmente, né? Mas lá no passado eu lembro
que quando eu queria desapegar de algo que eu tinha muito apego, mas que eu sabia que não era mais essencial, era um processo, né, até conseguir desapegar, mas depois que aquele objeto ia embora, depois que aquela coisa partia, eu sentia uma felicidade muito grande. Era como se fosse uma grande conquista que eu tinha feito, né? Porque era algo difícil de fazer. E eu percebia os benefícios de deixar aquilo embora, os benefícios de viver só com o essencial. Então eu quero muito saber como é que está sendo na sua vida, se você está tendo essa sensação também, tá certo? Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.